O cochilo. Era uma vez uma mulher solitária que chamava Frances e que morava num condomínio para aposentados. Mas todos de sua família chamavam ela de tia-avó Fanny, ou só de Fanny mesmo. Por falar em família, ela não tinha filhos, só que tinha muitos sobrinhos e sobrinhas que tinham filhos. Mas ninguém ia visitar Fanny, porque estavam preocupados demais com a própria vida para fazer isso. Fanny morava num apartamento pequeno, mas com uma TV bem grande. Ela precisava de uma tela grande porque sua visão não andava muito boa, e a única alegria da vida dela era ver novelas. Todos os dias Fanny fazia a mesma coisa, assistia seus programas até ficar cansada, e então tirava um cochilo na poltrona. E quando acordava do cochilo fazia um sanduíche e via mais novelas, até chegar a hora do noticiário. Um dia, quando assistia seus programas, ela viu o anúncio de uma coisa que achou que poderia ser útil para alguém na situação dela. Era um aparelhinho com botão que a pessoa podia apertar se caísse e precisasse de ajuda. SOS Idoso. Aperte para pedir ajuda. Socorro! Fanny achou que podia ser bom ter um, já que ela morava sozinha. Daí ela ligou para o número na tela e fez o pedido. E era a primeira vez que gastava dinheiro numa coisa desse tipo. Porque a única coisa que Fanny fazia com seu dinheiro era mandar cheques para as sobrinhas e para os sobrinhos e para os filhos deles, no dia do aniversário. E mesmo não se esquecendo de nenhum aniversário, ela nunca recebia um agradecimento de volta. A não ser da sobrinha neta de 6 anos, que se chamava Amber. E era a única pessoa legal da família. Obrigada pela grana, tia-avó Fanny. Amber. Nos fins de semana, a rotina da Fanny era meio diferente, porque não passava novelas na TV. Daí o que ela fazia era comer bastante no almoço e tirar um cochilo mais longo depois. Teve um sábado em que todos na cidade estavam empolgados, porque era o dia do grande jogo, e com os ingressos para o grande jogo esgotados, a maioria das pessoas teria que assistir pela TV. Mas ninguém na família da Fanny tinha uma TV de tela grande, só que sabiam que ela tinha. Então, algumas horas antes do grande jogo, Gary Make e um monte de gente se espremeram na picape dele e foram até o condomínio da tia-avó. Condomínio para aposentados. Mas quando chegaram no apartamento dela e bateram na porta, ninguém atendeu. Daí o menino Doug virou a maçaneta e viu que estava destrancada. Fanny cochilava na poltrona, em frente à TV. E quando viram ela sentada com a cabeça caída, pensaram que estava morta. O pessoal ficou bem triste porque Fanny era a pessoa mais velha da família e também porque ela nunca se esquecia de mandar uma grana no dia do aniversário deles. Só que eles não tinham tempo para lamentar, porque o grande jogo ia começar dali a algumas horas. Daí Gary Make pegou o telefone e conseguiu encontrar uma agência funerária que podia cuidar de tudo naquela mesma tarde. Acontece que o pessoal da funerária também queria assistir ao grande jogo e depois de um velório bem rapidinho, todo mundo se mandou. Você deve estar pensando, a tia-avó foi enterrada viva. Mas você deve ter se esquecido de que ela tinha comprado aquele aparelho eletrônico e quando acordasse era só apertar o botão e pedir ajuda. Bom, aquele negócio funcionava igualzinho disseram no comercial e a ajuda chegou alguns minutos depois. E por sorte, os caras da empresa não demoraram para entender o que tinha acontecido. Depois de desenterrar a tia-avó Fanny, eles deram uma carona para ela de volta ao condomínio. E quando Fanny abriu a porta do apartamento, ficou bem surpresa com o que encontrou lá dentro. Gary Make e o pessoal ficaram contentes de ver que a tia-avó estava viva, só que estavam meio distraídos porque o grande jogo ainda estava passando, e com um placar bem apertado. Gary Make não quis ceder o lugar na poltrona, na frente da TV, e Fanny precisou ficar no sofá com os outros caras. Depois do grande jogo, todos disseram para Fanny que estavam felizes por ela estar viva. Só que depois foram embora e deixaram uma tremenda bagunça.
Depois desse dia, as coisas meio que voltaram ao normal. Só que Fanny começou a mandar menos dinheiro, junto com os cartões de aniversário. Fanny também começou a trancar a porta antes de se sentar para o cochilo da tarde, porque não queria passar de novo por tudo aquilo. E para garantir que não seria enterrada viva, ela cortou uma bola de ping-pong no meio e fez um ponto preto em cada metade para parecer acordada, mesmo quando não estava. Alguns meses depois, Amber descobriu o que tinha acontecido com a tia-avó no dia do grande jogo e ficou se sentindo muito mal. Daí Amber foi visitar Fanny. Fanny e Amber se divertiram bastante fazendo cookies e prometeram que se veriam de novo em breve. Depois desse dia, toda vez que a família se reunia, Amber convidava a tia-avó. Foram os dias mais felizes da vida de Fanny. A família do Gary May, inclusive, convidou Fanny para uma viagem nas férias de verão, e ela ficou bem contente com isso. Então a história meio que tem um final feliz, porque a família interesseira da Fanny mudou de comportamento antes que fosse tarde demais. E tudo por causa de uma menina de 6 anos, que era bem legal. Mas a história também tem um final triste, porque a tia-avó Fanny morreu um pouco antes da viagem, e a família dela só percebeu depois de quase uma semana. Continua no próximo vídeo. Não perca!